Como é bom, Senhor, louvarmos a Ti com a igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa manhã, igreja, no texto de Êxodo, capítulo 30. E hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Nós vamos ler dos versículos 1 a 10 e também os versículos 34 a 38. Aí você pensa, como assim, pastor? A gente vai pregar em dois textos diferentes? Na verdade, você vai perceber, meu irmão, que de vez em quando na Bíblia, existem alguns textos que eles têm uma estrutura de colchetes. A gente usa algumas palavras como quiasma ou colchetes, que significa que alguns textos eles vão e voltam no mesmo assunto, e eles são retomados em momentos diferentes. Então, os versículos 1 a 10 e os versículos 34 a 38 tratam, em essência, da mesma questão cerimonial e da mesma questão teológica. Então, nós vamos estudar esse texto dessa maneira, e na semana que vem nós vamos fazer, então, dos versículos 11 até o versículo 33, dentro dessa estrutura. Êxodo, capítulo 30, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhes farás também uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não ofereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, versículo agora 34, tá, meus irmãos? Versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, queremos continuar ouvindo a Tua voz nessa manhã. Então, essa oração de iluminação é para que o Senhor abra nosso entendimento, lançando luz sobre a Tua palavra e sobre o nosso coração, para que possamos aprender de Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, e as crianças aqui já podem fazer um desenho, tá, crianças? Vocês vão desenhar hoje coisas cheirosas, tá? Coisas que você faz assim, que cheiro gostoso. Podem ser flores bem bonitas, tá bom? Vocês podem desenhar também uma comida cheirosa que a sua mãe faz, que você gosta, sabe aquela fumacinha da comida? E alguma outra coisa cheirosa, talvez um perfume, tá bom? Pode desenhar. Meus irmãos, todos os 5 sentidos que Deus nos deu são importantes. Mas Deus ativa a gente, às vezes, pelo cheiro, pelo olfato. Não é verdade? Como é gostoso cheirar coisas gostosas. Cada um de nós tem as suas manias de coisas gostosas. Meus irmãos, eu gosto de comprar sabonete cheiroso, porque sabonete cheiroso me deixa mais feliz na hora de tomar banho, né? Mas existe toda uma indústria dos cheiros, dos odores. Por exemplo, a indústria do perfume. Não é só que a gente coloca cheiros gostosos em casa, né, com cheiros, mas a gente coloca cheiro gostoso na gente.
Então a indústria do perfume, ela vai tentar entender todas essas essências. Eu não sou do perfume, mas eu estudei um pouquinho. Tem perfume cítrico, amadeirado, perfumes florais, frutais, tem uma série de outros tipos de cheiros. Mas a ideia é de que eles vão influenciar o bem-estar. Perfumes podem dar a sensação de relaxamento, de alegria, de disposição para fazer as tarefas. Perfumes também emocionam. Eu vi isso numa propaganda lá dos Estados Unidos. Perfumes emocionam, não é? Então, na hora de escolher um perfume, você tem que levar em consideração o efeito que ele causa, né? Será que aquela fragrância combina com a sua personalidade? Qual é a ocasião para a qual você vai usar um certo perfume? O clima da região onde você vai usar o perfume? Se você vai usar de manhã, de tarde, de noite? Tudo isso influencia na hora de usar um perfume. Por exemplo, qual foi o perfume que você escolheu para vir para a igreja hoje? E você pode se perguntar, pastor, que papo é esse? Mas tem tudo a ver com o texto de hoje. Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele se preocupa com a sua adoração a ponto de se preocupar com cheiros, a ponto de se preocupar com perfumaria. E esse texto, ele é de um profundo significado espiritual para mim e para você, quando a gente entende que Deus estabelece aromas com significados espirituais, não só dentro do livro de Êxodo, mas em toda a Bíblia e para o todo da nossa vida. Deus quer te perfumar, meu irmão. Isso significa que se Deus está fazendo isso, é porque a gente precisa disso. Eu e vocês precisamos, não de um perfume criado por nós mesmos, mas por aquele aroma que só Deus pode conferir ao seu povo, o aroma da sua santidade, o aroma da sua vida em nós, o aroma que nos faz exalar o bom perfume de Cristo no mundo. Então esse texto vai falar do perfume de Deus, dos aromas de Deus, e de 4 significados claríssimos nesse texto para a gente. Um perfume que fala primeiro de deleite na presença dEle, um perfume de oração diante dEle, um perfume de expiação pelos pecados e um perfume de ofertas de serviço, tá? Então, olha só, perfume de deleite, perfume de oração, perfume de expiação e perfume de serviço, tá? Então, vamos ver primeiro esse perfume aqui de deleite, tá? Meus irmãos, não era incomum que os israelitas queimassem incenso. Isso existia na vida e na cultura. Mas Deus agora, Ele faz aquilo que Ele tem feito desde o início da instituição do tabernáculo. Ele separa algumas coisas do seu uso comum e Ele importa elas para dentro da vida cerimonial de adoração, naquele espaço de adoração, naquele pátio chamado tabernáculo, aquela tenda do encontro de Deus com o seu povo. E para começar a instituir, ele cria aqui um novo altar, um altar de ouro, menor do que aquele altar que ficava lá do lado de fora, onde vinham os principais sacrifícios, um altar menor, com medidas quase 1/5 do tamanho do altar lá de fora, mas todo feito de ouro, a semelhança daquele de fora, com 4 chifres, com ouro por cima e por baixo, em todas as suas bordas, bem bonito, bem chamativo. E esse altar que seria posicionado ali perto da mesa da proposição, perto do candelabro, no lugar santo e diante do véu do Santo dos Santos, esse altar seria imantado com a receita de um cheiro especial, de um incenso especial. Não era qualquer incenso, meus irmãos. A composição aqui dessas especiarias faria um incenso muito único, com um cheiro muito especial, um cheiro doce, que seria queimado em pratos rasos, chamados de queimadores de incenso, e seria usado para essa demonstração específica de honra, reverência e santidade a Deus. Meus irmãos, cheiro bom é muito bom, mas esse era o melhor dos cheiros. Era uma fragrância que o sacerdote, ao aspirar aquele cheiro, ele saberia que ele estava na presença encantadora de um Deus cheiroso. É estranho falar isso, mas era isso que Deus queria. Deus queria que aquele incenso atiçasse os sentidos do sacerdote e ele tivesse deleite, ele tivesse prazer, ele pudesse falar como é bom e agradável estar na presença do Senhor, como meu Deus é maravilhoso. E meus irmãos, eu quero que você perceba que isso aqui é um cheiro santo. Era uma fragrância, um perfume que era limitado ao espaço do lugar santo e não poderia ser usado para outras coisas.
a ponto de Deus condenar o seu povo e amaldiçoar o seu povo, caso esse perfume fosse usado para outros propósitos que não aquele. Era um perfume santíssimo ao Senhor. Como Deus é santo, como o lugar é santo, o perfume é santo e o povo é santo. Meus irmãos, a comunhão deliciosa que nós temos com Deus, ela é uma comunhão santa. Deus quer que esse relacionamento de comunhão que você tem com Ele seja algo distinto de outras possíveis comunhões que você tenha no mundo. Deus quer que eu e você nessa manhã saibamos que o que nós temos com Ele não pode ser equiparado a mais nada. E o deleite e o cheiro que nós encontramos nele é superior a qualquer outra oferta desse mundo. O Evangelho, meus irmãos, é essa oferta que nos é dada. Quando a gente pensa que Cristo é o sacerdote, como nós temos falado durante todos esses sermões, Cristo é o sacerdote que media o nosso acesso a esse cheiro. Se o Evangelho é a boa oferta de Deus, é por meio de Cristo que eu tenho acesso, eu tenho comunhão com o Pai, e tenho comunhão com os meus irmãos. Quando eu afirmo no Salmo 133, ó, quão bom e agradável, nós temos comunhão, essa união que nós temos entre nós sabemos que ela só é possível porque o Evangelho, ele imanta as nossas vidas. Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 2, falando ali de um texto difícil, porque ele estava tratando de disciplina na igreja, mas ele fala, veja, nós estamos aqui nesse momento usando o Evangelho para que nós sejamos como o bom perfume de Cristo, a ponto de Paulo ter dito lá em 2 Coríntios 2,15 o seguinte, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Meus irmãos, é interessante esse duplo efeito do cheiro de Cristo, né? Quando nós andamos entre aqueles que partilham da fé em Cristo, esse bom perfume é delicioso, né? Espiritualmente falando, dá uma fungada no cangote uns dos outros, é uma coisa muito boa. Olha que perfume gostoso, sabe, de vez em quando acontece na igreja, né? Você dá um abraço no seu irmão em Cristo, fala, mas rapaz, que perfume bom esse que você está usando, né? Onde é que você comprou? Cristo é isso para nós. Quando nós vivemos essa comunhão, esse perfume de Cristo está habitando na vida da igreja. O que está acontecendo aqui nessa manhã é uma adoração de crentes que se amam, que se cuidam. Mas para alguém que não tem Cristo na vida, é cheiro de morte para morte. Ele não entende, ele não partilha. Então, você dizer que o nosso perfume emana da morte de Cristo para a vida, para ele não faz sentido. Então, tudo que é relativo ao Evangelho parece horrendo. Meus irmãos, não estranhe o fato de você tendo o perfume de Cristo, ele não ser atraente igualmente para todas as pessoas. Algumas falsas teologias acabam dizendo que se você tem o perfume de Cristo, você vai fazer uma diferença positiva e você vai necessariamente transformar e converter a vida de todo mundo ao seu redor. Não é isso que a Bíblia diz. Às vezes esse bom perfume funciona para a condenação de outros, que rejeitam, que não querem. Os fariseus e os judeus e os escribas muitas vezes foram capazes de ver as boas obras de Jesus, seus milagres, suas palavras, e atribuíram as obras de Jesus a Beelzebu, pecado pelo qual em Marcos 3,29 passou a ser conhecido como blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é nada mais do que perceber o bom perfume de Cristo e rejeitar isso ativamente, sendo capaz de atribuir isso ao próprio diabo. Então, meus irmãos, não estranhem. O perfume de Cristo é vida para quem está na vida e pode ser condenação para quem está na morte. Mas o nosso papel é nos deleitarmos nesse perfume, é trazermos ele para a vida da igreja, é vivermos plenamente os mandamentos do Senhor e assim caminharmos em santidade na presença dele, porque afinal de contas todos nós estamos sendo consagrados como uma nação sacerdotal, eu e você. O pastor que está de terno aqui e você que está aí sentado. Todos nós em Cristo somos sacerdotes. Portanto, todos nós somos ministros do perfume de Deus. E esse perfume, agora em segundo lugar, não é só um perfume de deleite, de alegria, de comunhão, mas vai ser também um perfume de oração. Segundo ponto, é um perfume de oração. Você vai perceber, meu irmão, que Deus ele faz tudo com um propósito muito definido.
E quando esse incenso é estabelecido no santuário, eu não sei se você já viu incenso queimando, mas literalmente quando você põe um incenso na casa, né, ele vai queimar aquela haste que contém a especiaria e vai literalmente subir uma fumacinha, não é? Você olha, tem uma fumacinha subindo. Muitas coisas que queimam sobem fumaça. E Deus usa essa imagem de uma fumaça subindo como uma imagem de coisas que estão aqui na terra e sobem na direção do céu, como uma fumaça. Se eu acender ali fora um incenso, essa fumaça vai subir e vai se dissipar no ar, dando aquela impressão para a gente de que subiu aos céus. As queimadas fazem exatamente isso. Quando você está vendo a queimada, a fumaça sobe e ela vai se dissipando nas alturas. Meus irmãos, a Bíblia vai usar essa imagem o tempo inteiro do incenso como coisas que nós ofertamos a Deus e sobem à presença de Deus. No caso, na Bíblia vai falar sobre oração. O tempo inteiro, incenso e oração são associados na Bíblia para falar sobre as nossas ofertas a Deus. Por exemplo, Salmo 141, versículo 2. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como uma oferenda vespertina. Lucas, capítulo 1, versículos 9 e 10, ele vai falar, por exemplo, sobre Zacarias, que recebeu a notícia também de que ele e a sua esposa teriam um filho, e o texto vai lá nos dizer que Zacarias, segundo o costume sacerdotal, entrava no santuário para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia de fora orando. Enquanto Zacarias, o sacerdote, estava lá oferecendo incenso, o que o povo fazia do lado de fora? Orava. Então, isso também acontecia em Israel. O povo em adoração, quando o sacerdote entrava, eles ficavam orando pelo sacerdote, orando a Deus, orando por todos aqueles atos, porque Deus, meus irmãos, se relaciona conosco a ponto de receber as nossas orações. Eu quero que você e eu, de vez em quando a gente precisa parar um pouquinho para pensar sobre essas coisas. O Criador estabeleceu um relacionamento conosco, a ponto de individualmente receber as orações de cada um dos seus servos, e coletivamente também. Você imagina que quando nós oramos aqui, todos nós, cada um de nós, fazemos uma oração. E Deus tem condições de processar e receber cada uma dessas orações e respondê-las adequadamente, segundo o seu bom propósito e segundo a sua alegria para as nossas vidas. Eu acho isso tão fascinante, porque ninguém mais poderia fazer isso. O filme O Todo-Poderoso, com Jim Carrey, brinca com a ideia de alguém que poderia receber temporariamente os poderes de ser Deus. E, ele acha o máximo isso, ele consegue fazer milagres naquela ficção. Porém, uma das coisas que ele não havia calculado é que agora ele tinha que responder às orações. Naquele filme lá, as pessoas agora fazem oração para Deus, e como ele é Deus, ele agora tem que responder às orações, ele não dá conta do recado. Ele percebe que, na verdade, o problema dele não é que ele não tenha velocidade para responder, é que as intenções do coração dele como humano se confundem na hora de responder às orações. Meus irmãos, aquilo ali é uma ficção, não é verdade. E a gente sabe que é ficção porque o nosso Deus tem um coração santo e puro, a ponto de responder cada uma das nossas orações como bem lhe apraz. E isso é para o nosso bem também. Sabia disso? Quando eu e vocês erguemos nossas orações, Deus sempre responde, mas Ele responde do jeito dEle. Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E se o meu coração e o seu está alinhado com o coração de Deus, como o Salmo 37 diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. No caso lá, as preocupações com as coisas desse mundo, roupa, comida. Mateus 6, 33 e 34. Meus irmãos, quando nós alinhamos nossas expectativas e a nossa vontade com a vontade prescrita e dita a nós na palavra do Senhor, Deus responde nossas orações positivamente. Por isso que é importante orar com a palavra, orar nos termos da palavra, entender a vontade de Deus na palavra. E você vai perceber o tanto que Deus age nas orações. Meus irmãos, por que a gente é ruim de oração? Abre rapidinho comigo em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, o texto bíblico de forma muito clara, ele diz, no versículo 1, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós,
De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Percebam, meus irmãos, como nós temos vários problemas com a teologia da oração. A gente não ora tanto quanto deveria, porque a gente não confia de que Deus responda. A gente ora e não recebe porque a gente perde mal, com coração egoísta para saciar apenas e tão somente prazeres da nossa carne, e não pensando no reino. Todos esses são problemas. A Bíblia quer realinhar o nosso coração e nos ensinar a orar do jeito certo e a orar com a frequência certa. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, disse: orai sem cessar. Olha lá, orai sem cessar. A gente lê textos como Daniel, que orava de manhã, de tarde e de noite, e você ora uma vez por dia antes de comer no almoço e já fica reclamando quando o cara está orando tempo demais, fala: eu estou com fome, cara, para com essa oração. Gente, ser crente, pecador, toda oração de almoço que começa com alguém falando Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, você já fala: cara, bora. Por que tanta impaciência na nossa oração? Por que tanta impaciência? Será que falar com Deus é assim um grande fardo, meus irmãos? Será que eu e você não percebemos que os ouvidos do Criador estão inclinados para ouvir as orações e muita coisa não tem acontecido na nossa vida porque a gente não ora? E, meus irmãos, não tem como deixar de dizer, nós temos falhado em oração principalmente como igreja. Eu não quero entrar no mérito se você ora na sua vida individual, eu espero que você busque a Deus em oração, mas, meus irmãos, não é um problema só na nossa igreja, mas tantas igrejas têm dificuldade de estabelecer uma vida de igreja de oração. Que bom que a gente pelo menos ora nos GFs, grupo familiar é bom orar, a gente faz isso, mas nós temos reunião de oração na igreja aos domingos. Eu nunca me esqueço do crescimento da igreja na Coreia. Eu não sei se você sabe, mas hoje, em termos proporcionais, em números comparativos, a Coreia é considerado o país mais evangélico do mundo, Coreia do Sul. E uma das características que sempre acompanhou o crescimento da pregação do evangelho na Coreia, inclusive agora eles estão tendo um congresso de evangelização em Seul, uma das características sempre foi a oração. Uma igreja que foi treinada a orar como igreja, a orar uns pelos outros. A Coreia, meus irmãos, chega a ponto de ter conferências interdenominacionais de oração, em que presbiterianos, batistas, assembleianos, metodistas se juntam para orar juntos. Meus irmãos, isso é um aprendizado para nós, orar sem cessar, individualmente, como família e como igreja. É uma prática para nós, que nós precisamos adotar, sabendo que Deus nos ouve. E Deus responde. Você vai perceber que a oração, que o perfume de Deus é o perfume do deleite, é um perfume de oração, mas em terceiro lugar o texto vai dizer que é um perfume de expiação pelos pecados. Meus irmãos, vocês vão perceber agora que esse altar de incenso, Deus queria que fosse um altar extremamente consagrado. Deus fala: meus irmãos, cuidado, não ofereçam holocausto estranho. Ele falou: não ofereçam incenso estranho, porque esse altar é santíssimo ao Senhor, e era um altar que, além da consagração diária do incenso, que o sacerdote devia vir de manhã e de noite fazer o ato do incensário, mas era um altar também específico, que seria usado uma vez por ano, no chamado Dia da Expiação. O Dia da Expiação, na tradição dos judeus, e até hoje, é um dia, para eles, muito significativo, mas para nós é significativo também, porque o sacerdote iria entrar ali, o sumo sacerdote, uma vez por ano, e ele ofereceria naquele altar um sacrifício específico para que Deus perdoasse o povo. E a queima do incenso era uma parte vital dessa cerimônia. Meus irmãos, visualiza aí, tá? O sacerdote vai entrando, e havia uma caixinha queimando um pequeno fogo, e ali o incenso era disposto, e ele ia balançando aquela caixinha, ela ia balançando, e aquele incenso ia entrando no santuário e ele era posicionado diante desse altar. Uma parte desse incenso era queimado e colocado como pó na base do altar, mas a outra parte ele subia de uma maneira muito especial, enchendo todo aquele santuário, simbolizando a presença de Deus e a oferta que era oferecida de maneira especial. Meus irmãos,
Veja, o assunto é tão sério, que se alguém do povo de Deus se arriscasse a pegar uma parte daquele incenso, ou roubar aquele incenso, para botar em casa para ficar cheirando, aquela pessoa morreria. Morreria. Porque o dia da expiação era o dia no qual os sacrifícios diários, semanais, mensais, apontavam na direção da necessidade de um único sacrifício, que fosse feito de uma vez por todas, sem muitas repetições ineficazes, um único sacrifício, que fizesse uma expiação perfeita, definitiva, para remover pecados de uma vez por todas. Que sacrifício cheiroso é esse, que seria suficiente de uma vez por todas, de resolver os nossos problemas com o nosso pecado? O sacrifício do sumo sacerdote, que seria ele mesmo, o sacerdote, a oferta e o cheiro agradável a Deus. Meus irmãos, eu não quero poetizar e nem alegorizar, mas a morte de Jesus é descrita como uma crucificação das mais sangrentas que já existiu. Existem registros extrabíblicos que confirmam que a maneira como Jesus foi crucificado foi mais sangrento do que quase todos os sacrifícios, crucificações feitas nos dias de Jesus. E eu não sei se você gosta de cheiro de sangue, eu definitivamente não gosto. Quando alguma coisa sangra no nosso nariz ou na nossa boca, a gente já dá um embrulho no estômago. Você consegue imaginar agora aqueles judeus e aqueles romanos vendo todo o sangue sangrento de Jesus sendo derramado? Você consegue imaginar o cheiro que Jesus estava? Cheiro de morte, cheiro de embrulhar o estômago. Mas para o Pai, o cheiro do sangue do seu Filho, como nós cantamos hoje em Isaías 53, era cheiro de estar consumado. Era cheiro de agora sim, está feito, está finalizado. Todo o cheiro da morte de Jesus subiu às narinas do Pai como cheiro de vida, cheiro de resolução. E meus irmãos, a Bíblia ela é tão maravilhosa porque ela vai descrever que agora, quando Jesus depois de morrer, ele ressuscitou ao terceiro dia, trazendo vida sobre a morte, vida eterna aos que creem nele. E não somente isso, mas ele subiu aos céus, e nos céus, esse sacerdote que sangrou, agora é o sacerdote advogado, que tem sangue suficiente nas mãos, e sangue suficiente na vida derramado, para dizer, eu advogo pelos meus filhos. O livro de Hebreus, ele se encanta com essa cena, a ponto do capítulo 7, versículo 25, dizer, por isso, também, Jesus pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Enquanto a gente ora daqui, Jesus ora de lá. E as nossas orações hoje só podem chegar à presença de Deus, porque são filtrados pelo intercessor celestial, o sumo sacerdote, cuja vida é aceitável, cuja morte foi aprazível, cujo sangue é cheiroso ao nariz do Pai. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à destra do Pai e intercede também por nós. Cristo Jesus intercede por nós. Por isso que é um absurdo qualquer pessoa nesse mundo tentar fazer uma oração a Deus que não seja apenas e tão somente por meio de Jesus. Quantas pessoas ainda se dizendo cristãs intercedem em nome de santos, de homens, de mulheres que não têm poder algum para fazer expiação pelos pecados deles e se consideram cristãos? É por isso que nós não temos comunhão com essas pessoas, porque isso para Deus é ofensivo. Invocar o nome de qualquer outra pessoa, seja Maria, seja qualquer outro santo, e por meio deles fazer intercessão a Deus, é blasfemo aos olhos de Deus.
Porque só Jesus pode resolver o meu e o seu problema, meu irmão, minha irmã. Só Jesus faz intercessão por nós. Nesse momento, enquanto eu e você estamos aqui, nessa igreja, Cristo está ativamente diante do Pai, intercedendo pela sua e pela minha vida. Pare para pensar nisso. Ele é tão maravilhoso, meus irmãos, que Ele implantou o Espírito Santo dEle dentro de nós, que geme com o meu espírito, apresentando a Deus gemidos inexprimíveis, consertando minhas orações, porque nós não sabemos orar como convém, mas esse Espírito conserta, Ele interpreta, Ele torna a minha oração aceitável a Deus. Então, o livro de Apocalipse, quando ele olha para aquele momento, aquela cena, em que eles estão reunidos e o livro com 7 selos é apresentado, e ninguém pode abrir aquele livro, a grande tristeza, mas então, o texto nos diz que como aparência de cordeiro que havia sido morto desde antes da fundação do mundo, ele tomou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Nossas orações são apresentadas em taças. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Eu e você não damos bola para a oração aqui, a Bíblia descrevendo para a gente que por causa de Cristo, nossas orações são apresentadas no incensário de Deus. Só de falar isso aqui, meus irmãos, eu já estou com vontade de orar. Eu estou com vontade de parar o meu sermão e fazer uma oração no meio, e eu vou fazer isso, abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, ó Senhor, dá à tua igreja coração sincero, Senhor, porque a intercessão sacerdotal de Cristo está acontecendo agora, Senhor, baseada no próprio sangue sacrificial de Jesus, que intercede por nós manhã e noite para proteger os pecadores da ira de Deus. Senhor, ajuda-nos a orar como igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, como que a intercessão sacerdotal de Jesus muda a sua vida agora? Se Jesus não estivesse orando por nós estaríamos vulneráveis e expostos aos ataques de Satanás, mas por meio da oração dele na nossa vida, nós estamos protegidos. Você já parou para pensar o que a sua oração em Cristo é capaz de fazer na vida de outras pessoas? Você já parou para pensar nisso? Que as nossas orações intercessórias em favor uns dos outros, elas protegem, cuidam, selam, encorajam, fortalecem. Quantas pessoas tendo lutas emocionais internas tão profundas, meus irmãos, lutando com depressão, com ansiedade, recorrendo a toda sorte de ajuda, mas não oram. Não oram por si mesmas e nós também não oramos por essas pessoas. Ah, meus irmãos, a gente tem desperdiçado tanto. As orações sacerdotais de Jesus nesse momento são fonte de vida e de alegria para mim e para você. Para que eu e vocês possamos, em último lugar, meus irmãos, por meio desse perfume de Deus, que expiou os nossos pecados e perdoou as nossas dívidas, para que nós mesmos possamos ofertar amor e serviço com esse perfume, um perfume de serviço e amor. Porque, meus irmãos, se Cristo viveu assim, e tem nos santificado assim, e Cristo tem nos retirado as velhas vestes da maldade, e nos vestido com as novas vestes de santidade. Paulo vai dizer então em Efésios capítulo 5, versículo 1, que nós devemos ser imitadores de Deus. Imitadores de Deus. E no versículo 2 ele diz, e andai em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Meus irmãos, o perfume mais cheiroso que existe, o qual você nunca teria dinheiro para pagar, é o amor e o serviço de Cristo por cada um de nós. E agora, como imitadores de Deus, nós devemos andar em amor como também Ele amou. Nós devemos nos imantar desse perfume e oferecer a Deus, através de Cristo, e tão somente por meio dele, todo o nosso serviço como um perfume cheiroso, aceitável ao Senhor e útil na vida dos nossos irmãos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, ele estava passando por uma situação muito difícil, muito difícil. Ele era missionário e parte da igreja havia se esquecido do sustento com ele. Mas ele andava em fé, ele cria de que Deus ia suprir para as suas necessidades, mesmo que ele tivesse que fazer tendas para se suprir, para se sustentar. Mas então ele diz que os filipenses se lembraram dele. E ele diz lá em Filipenses 4,18 o seguinte, preste atenção: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quando a oferta financeira chegou, e Paulo, que estava passando necessidade, recebeu aquilo, meus irmãos, é como se ele tivesse cheirado aquilo. Quando a gente tem uma necessidade muito grande, e a gente recebe aquilo que a gente mais precisava, porque alguém se compadeceu da gente, é como o cheiro de uma roupa nova, não é? Não é bom receber uma roupa nova, quando você precisa de uma roupa nova? Eu não sou muito de comprar roupa para mim, meus irmãos, então eu deixo para ganhar roupa no meu aniversário. Quando você ganha roupa nova, o que você faz quando você chega? Não tem aquele cheiro ainda da loja de departamento, você dá aquela cheiradinha e fala, que cheiro gostoso. Por que a gente cheira, meus irmãos? É como um ato de aspirar aquilo que é bom, aquilo que significa algo para a gente. Meus irmãos, quando nós servimos aos nossos irmãos em amor, e aquele serviço chega na hora certa na vida de alguém, aquilo é como um cheiro que a pessoa cheira e fala, obrigado, Senhor. Isso é uma oferta aprazível a Ti e é boa para mim, Senhor. Estou vendo o pastor Luciano e a Isabela estão ali, já vou chamar eles aqui na frente para apresentar para a igreja. Pastor Luciano, ele é muito crente, ele não fica abrindo as coisas com a gente, a Isabela também não. Só Deus sabe a luta, meu irmão, que vocês estão passando, viu, Rev Luciano? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Eu sei que você não quer preocupar ninguém, mas Deus conhece a tua dor, meu irmão. E conhece a dor da Isabela. Ele sabe disso. E toda vez que alguém chega lá na casa do Luciano e visita ele, a Isabela e seus filhos, e o pequeno Elias que está com a traqueostomia feita, e agora eles estão em casa. Cada vez que uma pessoa chega lá, eu tenho certeza que para o Luciano e para a Isabela é como um aroma agradável a Deus. Quando alguém se dispõe a ficar um pouquinho com os filhos deles para que eles possam sair de casa. Toda vez que algum irmão tem uma necessidade na igreja e você percebe essa necessidade, e você fala, vamos suprir essa necessidade, vamos fazer algo. E você vai lá e chega, bate na porta da pessoa com uma cestinha de ovos ou com alguma coisa que ela precisa, a pessoa vai receber aquilo e vai glorificar Cristo. Porque é assim que o bom perfume de Cristo vai indo da vida de um para o outro, meu irmão, minha irmã. E quantas oportunidades maravilhosas eu e você temos na vida de fazermos isso uns pelos outros e de recebermos isso uns dos outros. Quantas oportunidades maravilhosas. Deixa eu encorajar os trabalhadores aqui da igreja, tá? Trabalhadores da igreja, servos de Cristo, que fazem um serviço que tantas vezes não recebe reconhecimento e nem deveria a gente ficar aplaudindo. O ponto também não é esse. O pessoal da música tocou uma música boa, a gente não vai bater palmas para o pessoal da música. O pessoal da filmagem lá está fazendo uma boa filmagem, a gente não vai ficar batendo palmas. O pessoal da mesa de som, o pessoal do cafezinho. Sabe por quê? Porque essas palmas já vêm da parte daquele que realmente importa. O Criador aprova as obras de vocês. A glória é dele e volta para ele todas as vezes que vocês fazem um serviço bem feito para o Senhor. Toda vez que você dá uma boa aula de escola dominical para a criança. Toda vez que você fica aqui no estacionamento perdendo o culto para que outros possam cultuar.
Toda vez que você traz um pãozinho de queijo, ou lava um prato aqui atrás, essa oferta sobe a Jesus, e Ele fala: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E os meus irmãos são abençoados. Toda vez, meus irmãos, e eu fiz questão de dizer isso para um sermão, para um irmão da igreja. Esses dias a gente fui pregar num acampamento, e nesse acampamento eles montaram um futebol de sabão, e a gente chegou um pouco atrasado, eu ia pregar só de noite, então quando a gente chegou já estava quase terminando o futebol de sabão, e o Daniel estava dormindo ainda, a Melissa já estava acordada, mas como todos eles estavam brincando ali, não dava para ela brincar, ela é criança. E aí chegou o horário do banho, todo aquele pessoal da mocidade foi embora, e ficou só a Melissa e o Daniel no futebol de sabão, e eles falaram assim: poxa, a gente queria brincar também. Cadê os meus amigos, os adultos que foram embora? E eu fiquei triste por eles, mas um irmão percebeu que eles queriam brincar e ele ficou. E aquele irmão ficou jogando futebol de sabão com os meus filhos, da hora que eles entraram no futebol de sabão até a hora do culto. Ele nem foi tomar banho, ele tomou banho de sabão com os meus filhos naquele. Quando terminou o culto da noite, eu fui nele, levei um pequeno chocolatinho, falei: meu irmão, isso aqui é para você. Ele falou: por quê? Falei: porque você não sabe o tanto que você serviu a Cristo na vida dos meus filhos por ter ficado jogando futebol de sabão com eles. Eles estão super felizes. Eles foram para casa falando: futebol de sabão! Porque um adulto se dispôs a brincar com os meus filhos e alegrou o coração deles. Eu te garanto, ele tomou muito mais banho, ele ficou muito mais cheiroso do que todos aqueles que tomaram banho ali. Porque para Deus isso vale. Para Deus isso importa, para Deus isso é bom, agradável e aprazível. Meus irmãos, eu quero deixar um encorajamento para você, terminando esse sermão. Esse mundo já é fedido demais, não é verdade? E terrível coisa é para o Altíssimo quando a igreja se permite contaminar pelo mundo e fica tão fedida quanto o mundo, quando ela não se consagra, quando ela não se santifica, quando ela não confessa seus pecados, quando ela não vive para Deus, a gente fica igual ou pior ao mundo. Nós não temos esse direito, crentes. Nós fomos chamados para ser o bom perfume de Deus nesse mundo de maldade. Brilhe a sua luz, salgue o mundo e perfume as pessoas. Seja um perfume agradável, não seja uma pessoa repugnante, irritante, que traz mais maldição na vida dos outros do que bênção. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te encorajar, que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis na presença de Deus e tragam edificação para aqueles que ouvem ao seu redor. Que a sua postura seja um perfume cheiroso. E se a gente for assim, meus irmãos, aqueles que vão ser condenados serão condenados, mas todos os eleitos que Deus separou para a vida eterna serão atraídos pelo bom perfume de Cristo. E não vai nem caber nessa igreja. E que seja assim para a glória de Deus, para a gente resolver esse problema depois. Mas que seja assim, aqui e em todas as igrejas onde se pregue o genuíno evangelho de Cristo Jesus, que elas estejam abarrotadas e que tenham que plantar mais igrejas, e que essas novas igrejas estejam abarrotadas e que tenham que plantar mais igrejas, porque esse perfume de Cristo vai alcançar a nossa cidade. Faça isso, creia nisso, viva assim. Ore ao sumo sacerdote para que ele, com a obra dele, faça isso na vida de muitas pessoas. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Nós podemos, nesse momento, como igreja, nos consagrar a Ti. Nós que fomos chamados para exalar o maravilhoso perfume do Senhor, sabemos que o Senhor está conosco, e o Senhor perfuma nossas vidas com a obra impecável do Filho de Deus. Ó Senhor, nós queremos Te pedir nessa manhã que o Senhor nos ajude a entender, Senhor, a nossa função em relação ao mundo ao nosso redor. Garante-nos este perfume, Senhor,
com alegria, com responsabilidade, para que o mundo te conheça, as obras de justiça que mudam, que transformam, que alegram, que salvam e convertem pecadores. E que o perfume que nós escolhamos vir à igreja, ir ao mundo, seja o próprio perfume do Senhor Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos. Amém.